Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossas vidas. Vamos estar dando continuidade à nossa escola bíblica dominical com o nosso segundo tema. Nosso segundo tema, vamos trabalhar o estudo da salvação. Vamos orar? Bendito Deus, amado Pai, obrigado por mais um dia. Dá ao teu povo sabedoria, Senhor, para que possamos aprender sobre essa lição tão importante que é a salvação, para a nossa edificação neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Nosso texto básico se encontra lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, a partir do versículo 16. É um texto conhecido dos irmãos. Fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas o que é salvação? Pelo dicionário, salvação é ato ou efeito de salvar ou salvar-se. É livrar alguém de situação que oferece perigo. É redenção. A Bíblia nos fala, em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio com uma função específica: efetuar a salvação, salvar o perdido. Mas salvar de quê? Essa é a pergunta que muitos fazem. Salvar de quê? Eu não estou correndo perigo? Estou bem de saúde? Não estou sendo atacado por nenhum ladrão ou por nenhum inimigo? Não estou na guerra? Está tudo bem em minha vida? Para que eu ser salvo? Eu tenho que ser salvo de quê? Primeiro, irmãos, temos que entender que nós precisamos ser salvos dos nossos pecados. Nós falamos um pouco sobre o pecado na lição do domingo passado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Lá em Mateus 1:21, fala sobre o nascimento de Jesus. E fala assim: ela, Maria, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. Jesus, ele veio ao mundo para salvar o povo dos seus pecados. O pecado é desobediência, o pecado é crime. Um crime que leva o homem à separação de Deus e principalmente à condenação eterna. Condenação eterna. Salvar a humanidade da prática do pecado. Essa é a função. Essa é o que precisamos ser salvos. Precisamos ser salvos da prática do pecado. João 3:9 fala que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, essa não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Precisamos ser salvos, irmãos, do pecado e principalmente da sua prática, porque a prática do pecado nos faz parecidos com o inimigo, com Satanás. João chama o pecado de obras do diabo. Ele fala lá em 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós vimos que no nosso estudo sobre o pecado, que o pecado que alcançou o homem e a mulher, Adão e Eva, ela se origina primeiramente em Lúcifer, que se rebela contra Deus e quer ser igual a Deus. Ele é desobediente e filho da desobediência desde o começo de sua vida. Mas nós precisamos nos salvar desta prática para não sermos também praticantes das obras do diabo. Além de nos salvar do pecado, dos nossos pecados, também é preciso nos salvar do julgamento.
Sabemos que todos nós compareceremos ao tribunal de Deus, tribunal de Cristo, para sermos julgados. Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Essa é a lei de Deus, que todo homem compareça ao tribunal para sermos julgados pelo crime de desobediência, pelo crime do pecado. Mas não dá uma brecha, ele fala em João 3,18, quem nele crê, isso é, em Jesus Cristo, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Todo aquele que não crê em Jesus, irmão, já está julgado. Para não ser salvo do julgamento, é preciso que nós creiamos no nome do unigênito Filho de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Terceira e mais impactante coisa que nós devemos ser salvos é da condenação e da morte eterna. Nós temos que ser salvos dos nossos pecados para não sermos julgados e, por fim, sermos condenados. A palavra fala em Apocalipse 20:15, o livro das revelações, que se alguém não for achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Todo aquele que não tem a salvação, que não está salvo, ele vai ser lançado no lago de fogo, onde o verme não morre e nem o fogo se apaga. Você já pensou nisso? Você já pensou que você precisa ser salvo da condenação eterna? Mas a palavra também diz, lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 e 2, que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Nós precisamos ser salvos, irmãos, da lei, do pecado e da morte. E só há um caminho para isso. Vamos ver mais à frente. Como alcançar a salvação, irmãos? Essa é a pergunta. Primeiro se pergunta do que eu preciso ser salvo. Agora, sabendo o que preciso ser salvo, a pergunta é, como eu me salvo? Primeiro temos que entender que as boas obras não salvam. Efésios 2,9 fala aqui, não de obras, para que ninguém se glorie. E quando Paulo fala de obras, ele fala de obras de dar esmolas, de ajudar o próximo, que deveria ser uma obrigação de todo ser humano, ajudar o seu próximo. O próprio mandamento de Deus fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Mas também, irmãos, obras de adoração não salvam. Você fazer uma trezena de oração não lhe salva. Você fazer uma vigília de oração não lhe salva. Acender vela, fazer qualquer outro tipo de cerimônia religiosa não lhe salva. Para que ninguém diga que é bom demais. A palavra diz que Deus olhou para o mundo e não viu um bom sequer. A salvação, irmãos, ela vem pela graça. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Nossa salvação é unicamente pela graça de Deus. Só pela graça. Mas o que é graça? Graça é favor, perdão, benevolência, dom, presente. Aquilo que é dado sem cobrar nada em troca. De graça, gratuito. Como dizem a gíria, 0800, sem me cobrar nada. Não há nada que façamos que possamos ser salvos. Nada. Somente pela graça de Deus, pelo seu infinito amor, pela sua grande benevolência, é que ele olha para um pecador e nos imputa a sua salvação. E essa salvação, irmãos,
ela foi paga pelo sangue de Jesus. Jesus, ele paga o preço devido para a salvação de toda a humanidade. Paulo fala, 1 Coríntios 7, 23, parte A, porque por preço foste comprado. Em algumas versões, porque por um bom preço foste comprado. E esse bom preço, irmãos, é o preço do sangue precioso do Senhor Jesus, que morreu naquela cruz do Calvário, por mim e por você, para nos dar de graça, gratuitamente, pela graça, a salvação. A graça, irmãos, imputa que não é por nossos méritos que nós somos salvos, mas pelos méritos de Jesus. Mas mesmo assim, irmãos, apesar de sermos salvos pela graça, é preciso haver em nós um arrependimento sincero. Jesus fala, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós devemos nos arrepender de nossos pecados, de nossos atos, para que, através da graça de Deus, possamos ser salvos. Lá em Atos 2, 37 e 38, Pedro faz um discurso aos homens em Jerusalém e diz o seguinte: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Sabemos que é pela graça de Deus, através do sacrifício de Cristo, não pelos nossos méritos. Mas é preciso que em nosso coração nós aceitemos isso. E a primeira característica de aceitarmos isso é exatamente o arrependimento. O arrependimento das obras mortas. O arrependimento pelos nossos pecados. Isso faz com que nós aceitemos a Cristo no nosso coração. É preciso crer. Para haver salvação, é preciso ter fé. Fé na graça de Deus, na morte vicária de Jesus Cristo, na capacidade de Deus aceitar o pecador arrependido e perdoá-lo. Se não crermos nisso, é impossível usufruir da salvação. Eu me arrependo e depois eu creio no nome de Jesus. Creio no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa, é o que fala as Sagradas Escrituras. Exatamente isso. Atos 16, 31. É preciso, irmãos, nosso foco está em Cristo e não em nós. A salvação veio pela graça, gerando o arrependimento e através da nossa fé em Cristo. Quando nós cremos, nós somos salvos. Por isso é preciso também confessar ao Senhor Jesus. Eu entendi que eu sou pecador, que eu preciso ser salvo dos meus pecados, do julgamento, da condenação eterna, que pelos meus próprios meios, pelas minhas próprias forças eu não posso ser salvo, mas somente pela graça de Deus. Isso gera em mim arrependimento, isso gera em mim fé, e agora eu preciso confessar isso, abrir a minha boca e confessar ao Senhor Jesus. Romanos 10, 9 e 10 fala isso. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É preciso confessar de boca, testemunhar de Jesus, e também ter no nosso coração a certeza dessa nova aliança que nós fazemos no nome de Jesus. Aí a graça nos alcança. E aí nós somos salvos por Cristo Jesus. E o que ocorre quando eu sou salvo? Desce um anjo do céu e me salva? Não é bem assim. Vamos a algumas coisas que ocorrem quando o homem pecador aceita o seu Jesus e se torna um novo ser. Primeiro, o salvo ele é regenerado. Regenerar é gerar de novo, nascer de novo, dar nova vida.
revivificar. Paulo fala, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Paulo fala que quando é alcançado um homem, uma mulher, e ele aceita o seu Jesus e é salvo, ele se torna uma nova criatura. Uma criatura que não tem mais prazer nos pecados. Uma criatura que não tem mais prazer em fazer as coisas erradas. Uma criatura que procura obedecer à vontade de Deus. Todo aquele que é alcançado pela graça torna-se uma nova criatura. E essa nova criatura, o salvo, ele muda a sua forma de pensar e de agir. Quando Paulo chega em uma cidade e prega o evangelho, muitos creem. O texto fala que muitos do que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. Se nós contarmos que um denário é um dia de trabalho, então nós teremos 50.000 dias de trabalho. Isso está em Atos 19, 18 e 19. Irmãos, aquele que é salvo, ele é uma nova criatura, não exteriormente, mas interiormente. Ele muda a sua forma de agir, sua forma de pensar as coisas, sua forma de tratar os assuntos. Ele é um novo ser. É um ser agora espiritual que é dirigido por Deus. Além de ser regenerado, ele também, o salvo, é justificado. Justificado quer dizer tornado justo. O salvo deixa de ser réu, que vai ao julgamento, como nós vimos naquele filme, e ele passa a ser justo. Mas não pelas suas obras, mas pelas obras de Cristo. Cristo justifica. Ele continua sendo um pecador, mas um pecador justificado por Cristo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. No filme que nós passamos, irmão, nós vimos que o rapaz, ele é um grande pecador. O seu livro de pecados estava grande, mas quando ele chega, Jesus se apresenta e diz que ele o aceitou. E ele entrega, então, suas credenciais, filho de Deus. E ele assume o peso da balança. E aquele rapaz se torna justo não por suas práticas, mas porque Jesus o justificou. Romanos 5,1 fala, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia. Além disso, irmãos, uma das partes mais importantes é que o salvo torna-se filho de Deus. Deixamos de ser meras criaturas para sermos filhos. Todo homem, toda mulher, eles são criaturas de Deus. Eles foram criados por Deus, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o salvo se torna-se filho de Deus. João fala isso, João 1, 12, 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todo salvo é nova criatura, porque é nascido de Deus. Que maravilha, irmãos. Temos a certeza que nascemos de Deus. Você já nasceu de Deus? Você já foi salvo? É possível ter certeza da salvação? Será que você tem certeza da sua salvação? Você frequenta uma igreja? Você um dia levantou a mão em um culto? Mas isso lhe deu a certeza da salvação? Jesus afirma que quem crê nele tem a vida eterna. João 5, 24. Em verdade vos digo,
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus nos garante a certeza da salvação. Nos garante. Quem ouve a palavra e crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. É garantida. Ninguém pode tirar. E é preciso que todo salvo tenha essa certeza de salvação. Quem tem o Filho tem a vida. Nada mais dessa certeza. Nem santos, nem velas, nem igreja, nem pastor. Somente quem tem o Filho tem a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho não tem a vida. Irmãos, está bem claro que a vida eterna só é conquistada pelo Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Aquele que não tem um filho, infelizmente não tem a vida eterna. Está condenado, está perdido e ainda necessita de salvação. Concluindo, irmãos, somos salvos pela graça de Deus, mediante o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Somos regenerados e nos tornamos filhos de Deus. Você já é salvo? Tem plena certeza da sua salvação? Como é que estão nossas vidas? Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua maravilhosa salvação, Senhor. Que aquele que ouviu esta escola bíblica dominical tenha entendido, Senhor, o seu plano de salvação e a necessidade de cada ser humano de ter um encontro real com o Senhor Jesus para ser salvo da condenação eterna. Fala nossos corações novamente neste dia, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e tenha certeza. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus é salvo. Só por Jesus conseguimos a nossa salvação. Só Ele salva. Só Ele é o instrumento de Deus para nos resgatar. Que o Senhor nos abençoe e um bom domingo.